É. Acho que, inevitavelmente, a gente vai ter que falar do coach. Acho que a Vamos. Karina lançou, né, uma que tem que ser falado mesmo, o raio gourmetizador aí, perfeito. E um comentário, assim, que eu queria fazer que... Pra mim, pro papai. E outro dia eu atendi uma pessoa e ela segue uma blogueira daí de São Paulo, né? E a blogueira tem uma marca de roupas, e aí ela sempre, né, fala a mesma coisa. O discurso dela é assim: a minha roupa não é cara, é você que não pode pagar por ela. Opa! É. E aí essa menina... Já vou ter propaganda de outro livro, então, aí, fala. Não, eu vou dar só vou contextualizar aqui, tá? Então, assim, magérrima, né? Separada do ex-marido dela, mas tem um filho, mas eles moram, tipo, na mesma rua, e estão super bem, continuam trabalhando juntos, né? Aquela família Doriana, só que agora cada um, né? E faz 1000 elogios ao cara, enfim, né? Dizem as más línguas que ela foi pega com um amigo dele, e aí eles se Mas está separaram. resolvido agora. Nada melhor que o perdão cristão. Tá resolvido. E aí a cerejinha do bolo é que a menina, assim, né? Bem aquele modelinho que você conhece, né? Da paulistana mesmo, loirinha, magrinha, não sei o que, né? Fez uma cirurgia no nariz. Porque o nariz incomodava demais. E essa menina chegou, assim, né? Meu mundo é uma merda, né? Porque o meu corpo é diferente do dela. Porque a menina sempre fala que... gente, eu já cansei de... Eu tive que ver, tá, gente? Para poder... Para saber de quem estava falando. Ué, né? Não teve jeito. Eu uso 34 pp. Né? Então, 34 pp, vamos pensar, deve ser uma menina de 12 anos, né? Porque eu nunca vesti 34, mas enfim. Pensa, né? O que isso faz na cabeça de uma menina, de uma adolescente, que inserida em todo esse contexto que você falou, entendeu? Já não sei mais em que geração que ela tá, acho que é a Z ainda. É uma menina muito inteligente, muito sensível, né? Com muita dificuldade de falar de si mesma, né? Ser assertivo para ela ainda tá engatinhando, né? Então aquela queixa que é tão comum, né? Eu não sei falar não, eu não consigo falar não. E agora eu sou a pior do mundo inteiro, porque o meu nariz é horroroso. E a fulana de tal operou o nariz. E agora eu preciso trabalhar, a pandemia está me atrapalhando. Por que você precisa trabalhar, fulana? Para pagar minha cirurgia do nariz. Imagina. Meu Deus, então antes o problema é que ela não tinha condições, né? A fulana lá respondeu, né, o direct dela, dizendo que não é porque a roupa dela é cara, que ela é que talvez não pudesse pagar. Né? Isso foi um direct. E aí ela postou e a menina falou, nossa... Imagina que pessoa humilde, né? Não, né? Ela é uma, né, das que sempre fala da política do cancelamento e que isso é horrível, que não sei o que lá. Menina falou que não tem dinheiro para pagar a roupa dela. Bloqueei mesmo. Tem uma história aqui também de uma... Vocês estão me ouvindo? Estou me ouvindo. Não. Tem uma conhecida minha aqui em Divinópolis que ela segue aquele apresentador da Globo, o André Marques. E ele era gordo, né? Fez cirurgia bariátrica e tal. Aí um dia ele estava não sei aonde aqui na internet fazendo alguma coisa, ela foi e digitou para ele: "Ah, você tá muito feio, emagreceu demais". Aí ele virou para ela e falou assim, no meio de milhões de comentários, ele respondeu para ela e falou assim: "Essa sua franjinha horrorosa, você não vai dar um jeito nela?" "Não, não usa franja mais não. Seu cabelo tá muito demodê." Né? A melhor defesa é o ataque das pessoas argumentativas. Acho que você podia responder aqui, ó. Você está lendo aí?
Eu vi rapidinho a Cláudia, o que ela Eu lembra para mim? esqueci. Para haver desenvolvimento, há de se mudar paradigmas. Do contrário, o mundo não sai do lugar. Então, a Denise já sabe minhas opiniões. Eu acho que o mundo não sai do lugar, né? O mundo vai aos trancos e barrancos. A gente não tem nada de hegeliano de achar que a história vai evoluir, a gente vai ficar melhor. Algumas pessoas vão, outras não vão. E a gente, porque não é para todo mundo, não dá para todo mundo ser feliz junto, não dá para todo mundo ser rico junto. Tem uma série de coisas que são contradições naturais da vida. Existe sorte, existe azar. A gente não quer pensar. A grande característica do Maquiavel, todo mundo fala de falar que o Maquiavel, coitado, só é conhecido por ser maquiavélico, né? Mas o Maquiavel não sai pelo conservadorismo, não. Daqui a pouco eu vou aí, Cláudia, nessa ideia. Então, mas o Maquiavel, ele vai falar, pela primeira vez ele escreve um tratado, não em latim de filosofia, mas em italiano, ele vai falar sobre virtude, né, que seria virtude, e fortuna, que seria a questão da sorte. E ali a gente entende, dentro da moralidade, né, a ideia de que a gente precisa entender que uma pessoa, para chegar a ser príncipe, algumas vão pelo meio da fortuna, nasceram filhos de reis, e outros vão matando um monte de gente pela virtude e chegam lá, né? Mas que a vida tem um misto desses fatores, da luta desses fatores. Então, quando eu tenho uma expectativa também de que a humanidade vai melhorar, né? Eu acho que a gente tem que fazer constantemente um movimento, essa história de ser mais próximo, de que a gente possa, né, se cuidar melhor e entender a nossa parte. Acho que se algumas poucas boas pessoas já fizerem um papel dela, já vai dar uma ajudada legal. Ô, Essa Marcelo, expectativa... Oi. só interromper, porque talvez interfira Pode. na sua resposta. Teve um questionamento anterior da Cláudia, e eu só consegui ver depois, porque eu li o de baixo. Anteriormente, ela escreveu: acho que a linha entre não ser manipulado e ser conservador é muito tênue. Há o quimodismo, sim, mas há questões que fazem parte do desenvolvimento sustentável. Andar de bicicleta, por exemplo, vai além da moda e é uma questão de sustentabilidade e principalmente mobilidade nos grandes Verdade. centros. Aí ela complementou: para haver É, desenvolvimento, há de se é mudar verdade. paradigma. Mas o problema é Desculpa, o seguinte... viu, Não, Cláudia? não tem problema. Desculpa, Marcelo. Cláudia, tá certo, mas a questão toda é que, assim, aqui em São Paulo, quando a gente está tendo problema agora do Covid, é porque tem também a questão de pessoas às 18 horas na estação da Sé sendo transportadas como sardinha em lata. Então, quem está indo sair de bicicleta aqui em São Paulo é o cara que pode pagar R$ 5.000 numa bicicleta e andar pela Paulista e está escolhendo o trabalho e não chega suadinho no trabalho. O peão, ele está num lugar aqui de periferia, ele tem que passar vários morros. Se ele chegar aqui vivo, se ele não for atropelado pelo ônibus, etc., tá? Ele também chega mal cheiroso, ele não tem lugar para se cuidar ou para ficar adequadamente. Então, também ele é rechaçado. E quando ele vai pegar o transporte público dele, também é tratado como se ele fosse, né, uma coisa que não interessa. Quer dizer, o Dória não é legal também aqui, bonito e maravilhoso como pré-candidato a presidente e governador de São Paulo, porque ele não resolveu o problema do Covid tendo atitudes adequadas. Ele chega sendo mais um que não se preocupa com o acúmulo de gente nas estações. Então, eu entendo o que você está falando, é perfeito, mas tem lugares aqui que acham que dá para tratar o Brasil como se fosse Holanda. A Holanda tem, sei lá, 15 mil pessoas, estou brincando aqui, 200 pessoas juntas e é super bonitinho andar de bicicleta. Aqui em São Paulo, que tem altos e baixos, eu não lembro muito bem como é que BH com relação a lugares mais planos ou não, mas aqui em São Paulo tem lugares que na época até do Haddad fizeram uma ciclofaixa que nenhum cara que vai fazer o Ironman subia a rua, né? Então é nessas coisas que viram uma manipulação. Você pega uma coisa que é real, que é importante, que nem a história do Canudo, né? Não tem mais morros que em Minas. Eu não estou lembrando da cidade assim em si. Eu Assim, acho, Marcelo, que existe uma coisa assim da contextualização mesmo de São Paulo, que talvez, né, não seja... Eu entendi o que você quis dizer, até porque nós somos de Santos e a gente estava acostumado a andar de bicicleta e é completamente diferente. Andar a pé. Né? A gente não tinha carro, então a gente andava do canal 1 ao 7 tranquilamente, não tinha o menor... A gente ia em grupos para as coisas, num carro só. Quer dizer, né, na última... porque não tem como voltar de madrugada, então junta todo mundo num carro só e ok.
né? Mas São Paulo tem características muito peculiares, sim, né? Sim. Então, mas essa Que coisa para falam camuflar, entendeu? É isso que eu isso, que eu acho. acho que A é isso Cláudia está que certa, é talvez verdade. não talvez eu acho que Mas aí assim a gente precise contextualizar mesmo, porque São Paulo tem uma realidade muito diferente, né? A não, mesma mas coisa de como eu você andar falei, na tem 9 de gente. julho lá que tem a ciclofaixa passa por lá, não passa? Eu adoro provocação, Cláudia, é isso mesmo. A Denise sabe também. Você é bem Aqui da são as provocação. professoras, a Cláudia, a Fátima, que estavam na mesa ontem, a Cândia, acho que você já conhece, que é a nossa Uhum. coordenadora. Mas é perfeita, assim, só para contextualizar mesmo, Cláudia, porque eu acho que, assim, fica, né, uma coisa meio que, talvez até do nosso jeito, né, Marcelo, que ele sabe que eu concordo com muitas coisas do que ele fala, mas contextualizar a questão da bicicleta em si, é porque a realidade de lá é muito diferente. E aí, realmente, assim, é um absurdo a gente pensar nisso como se fosse uma solução nesse momento, quando não é. Aquilo é uma solução para uma minoria ali, né? Que é, que é a solução para o cara que tem uma Mercedes na garagem e que anda de Exatamente. bicicleta, Não, que esse né? Ele pessoal fala, também que eu estou estava falando andando de de bicicleta, mas ele bicicleta. tem uma Mercedes na garagem, Então, né? mas esse pessoal da bicicleta que vai fazer esses night bikes de noite são pessoas assim que são executivos, né? Sim, Se um sim. deles for atropelado, para São Paulo. Se um trabalhador pintor é atropelado durante o dia de bicicleta, Ninguém nem tanto fez, sabe, tanto faz. ninguém viu, Essa ninguém sabe se vai hipocrisia. achar o braço depois de não sei quanto tempo. É isso Era aí, estudante de né? psicologia que atropelou aquele cara lá e perdeu o braço, tá? Tomar Marcelo, cuidado. Verdade. tem uma pergunta de uma aluna É. que ela diz assim: em meio a tudo isso, em que ponto entra o processo de alienação? Então, o processo de alienação era uma coisa que a gente discutia lá atrás, né, quando eu e a Denise estavam fazendo faculdade. A alienação, ela nunca vai deixar de existir, né? Tem um cara que ganhou um Pulitzer, chama Ernest Becker, ele escreveu um livro chamado A Negação da Morte. Ele vai dizer que a teoria freudiana, de certa forma, só funciona a partir do momento que eu entendo que eu tenho que reprimir a ideia que eu vou morrer. Se eu pensar todo dia que eu vou morrer, eu não aguento lidar com a vida. Então, a ideia de eu falar que eu não sou alienado não vai existir. Eu sou menos alienado ou mais alienado. O ideal é que a gente seja menos alienado. Mas a gente está sempre sujeito, porque assim, eu preciso deixar, por exemplo, se eu estivesse brincando lá da história de quem é vegetariano, se todo dia eu tivesse que entrar num quintal e tirasse uma fatia de uma vaca viva ali para fritar um bife, eu imediatamente deixaria de ser carnívoro. Tem toda uma cadeia alienada a mim que mata a vaca, corta o bife, deixa ela com um pouco sanguinho, entrega numa embalagem bonitinha que eu pego lá no Pão de Açúcar. Né? E aí estou feliz. Chego em casa e frito, falo, olha, carne boa, pus um vinho ainda, ficou ótimo. Depois a gente vai para a gourmetização lá da Karina. Né? Põe um raio gourmetizador, coloca um vinho. Fala, um vinho português doce, ficou ótimo. Pá, pá. Então, eu Tomei uma preciso... água gourmet aqui agora, engasguei. Eu vi. Eu estava preocupado com você, mas estou muito distante. Né? Eu tentei dar disfarçada aqui e seguir a conversa. Ainda bem que você está viva. Continua com a gente. É que eu falei em negar a morte, você começou já a dar as tossidas. Eu falei, meu Deus do céu, será que ela leu o livro também do Ernest Becker? Então, a gente precisa ter também um ato de coragem de entender que não existe ninguém que não seja alienado. A gente busca acabar com as nossas alienações e que a gente tenha sempre poucas. É que nem ser coerente. A gente busca coerência, mas a gente só é menos ou mais incoerente. A gente não consegue ser coerente toda hora. Então a gente trava, a gente buga. Né? A pessoa que quer ser coerente, para esse paciente com toque fica travado, que não vai nem para frente nem para trás, vai entrar no consultório, porque, sei lá, tem uma linha lá no tapete da Denise do consultório, ele fala, não posso pisar na linha. Tem que ser coerente lá com a regra que eu criei, ele está travado lá até hoje. Né? A Denise já foi embora, desistiu dele, falou, volta outro dia para trocar o carpete. Ele vai voltar. Bom, deixa eu só falar. Esse livro aqui eu recomendo, ele só tem pelo estante virtual. Tá? Chama Darwin Vai às Compras. Ele fala sobre o luxo. Tá? É um livro bem bacana. Esse Geoffrey Miller, ele é um psicólogo evolucionista. E ele fala bastante também sobre o Big Five, que é um teste de personalidade muito usado na atualidade para pesquisas, que mede extroversão,
que mede comportamento. São 5 características. Eu não vou lembrar. Quem lembrar, conta aí para eu poder lembrar, senão tu tem que pegar uma cola aqui. Mas nesse livro ele vai falar uma coisa muito legal, que a Denise estava falando lá da moça aí do nariz consertado, que ele fala que o luxo, o que define a palavra de ser luxo, né? É que o luxo não precisa da gente, ele existe sem precisar da gente. A Louis Vuitton é a Louis Vuitton, indiferente se o Marcelo compra ou não. Mas se o Marcelo comprar Louis Vuitton e todo mundo vê, ele fica melhor. Marcelo fica fantástico de Louis Vuitton. Tô aqui inventando, tá? Porque eu nem sei o que a Louis Vuitton tem para homem, tá bom? Por sinal, tinha um cirurgião plástico lá no meu consultório, ficava no último andar, ele vinha com agora eu lembrei, uma pasta da Louis Vuitton, e aí muito engraçado. Eu estava assim com um amigo meu, vou ser politicamente incorreto, tá, turma? Eu falei, esse cara, eu acho que ele é homossexual. Aí o meu sócio, amigo também da Denise, o Anderson, imagina, cara pinta de cara macho. Eu falei, não. Aí ele entrou com a bolsa do Louis Vuitton, eu virei na minha, falei assim, que bolsa chique a sua. O Anderson do lado, né? Nosso amigo famigerado do lado. Eu falei, que bolsa bonita a sua. Ele, você gostou? Comprei a última moda da Itália. Daí eu olhava para a cara do Anderson e assim, pronto, Anderson, descobrimos, ele comprou na Itália. Tá? E aí o Anderson, para não força, para não rir. E aí eu mostrei para ele que a minha teoria estava certa, ele estava errado. Mas o cara é uma graça, não tem nada a ver, é só porque o Anderson é ruim de adivinhar o que as pessoas... Tinha que botar uma fotinho dele aqui, ó. O Anderson é um cara que, assim, é um puta psicólogo, mas se a gente está num lugar aberto, o TDAH dele opera, ganha, nenhum sinal funciona para o Anderson. Não é verdade, Denise? É verdade. Falou, você descreveu já, pronto. A gente já tem todas as piadas prontas do Anderson da época da faculdade. Bom, vou lá para o raio gourmetizador e depois eu vou falar mal do coach, tá? No raio gourmetizador da Karina, é exatamente isso. Não adianta, o processo atual é uma necessidade de diferenciar as coisas. Então, não tem só mais carne de churrasco, aqui, ó, amabilidade, abertura, neuroticismo, extroversão e faltou um que eu esqueci, não dá para ler aqui. Conscienciosidade. Isso, Elaine, muito obrigado. Elaine. Você salvou, aqui ficou de cola minha. Está contratada, já está agora de botar um ponto eletrônico e ela vai me avisar. Então, espero que ela tenha anotado toda a lista de livros aí. Tem uma pilha aqui do lado, aqui, calma, Elaine. Daqui a pouco a gente aumenta mais um pouco, tá bom? Tem mais ainda. Graças a Isabela Góes. Isabela Góes também está no ponto eletrônico agora, vocês vão estar contratados. Então, o raio gourmetizador é mais um desses esquemas hoje do marketing existencial, onde eu falo, não, eu não tomo Nespresso, eu tomo Nespresso feito pelos agricultores da Colômbia que foram salvos, que fazem um café que tem uma abelha especial que eles cultivam, e aí começa essa diferenciação, porque todo mundo vai vender café, né? Antes, lá em Santos, tem um lugar lá em Santos, gente, que a Denise ia muito, chamava CPE, Centro de Paqueras do Imbaré, que é em frente né? à catedral, né, do Santo Antônio. Então, então, por isso chamava Centro de Paqueras, porque estava de costas para o Santo Antônio, tinha que dar certo, né? Nas costas do Santo Antônio, tudo pode acontecer. E aí, antigamente, tinha uns trailers, né? Lembra? Lá em Santos. E depois viraram barraquinhas, né? Porque era feio, na época, ter o trailer, era uma questão de né, higiene, etc. O prefeito foi lá, destruiu, construiu tudo em alvenaria, e hoje a gente tem o food truck, que é o trailer. Né? O raio gourmetizador que a Karina estava falando atacou também até o trailer, ou a Kombi, agora são pintadas, lindas e maravilhosas, e quando você vai lá, tem um abacate do Himalaia, que vem junto com o sal do Himalaia, deve ter feito um buraco no Himalaia, o Himalaia ter chegado lá no Havaí já, né, na mesma direção. A água, daqui a pouco, do oceano vai vazar, vai chegar lá no Himalaia, enfim. E a gente compra aquilo, paga mais caro. A ideia sempre também é essa. Eu preciso deixar aquilo de uma maneira a me deixar especial para que valha eu gastar mais dinheiro. Ou, como você falou daquela moça, eu vou virar uma pessoa suficientemente boa para poder comprar. O sal do Himalaia paquistanês. A Poliana agora estragou meu dia. Eu não vou dormir hoje de noite com essa revelação. A hora que eu vou fechar o olho de noite, eu vou falar, caraca, vai lembrar o sal do Himalaia é paquistanês. Pronto, já vou bugar de noite.
Já vou bugar. Já vou avisar que hoje eu não vou... Se amanhã você me ligar e eu tiver com olheira, Denise, é por causa da Poliana. E de Poliana, teu nome não tem nada, tá, Poliana? Teu comportamento não tem nada, tá, Poliana? A Poliana era para fazer a gente feliz, não é verdade? Sempre falo isso para eles. A vida de Poliana dizem que é a melhor. Então, eu preciso sempre agregar valor. É a ideia, o homem, o mundo, a vida e o mundo não tem sentido. Mas nós somos formadores de sentido. E o marketing essencial entendeu que eu vou agregar sentido para que eu possa me apropriar e incorporar a mim. Então, o sal paquistanês no Himalaia, para me bugar, então vai me deixar feliz porque, sei lá, não vai me dar pressão alta, eu não vou ter problemas de hipercolesterolemia, ele vai ajudar aí a gordura embora mais rápido. Tudo coisas, às vezes, que são pseudocientíficas também, que foi um cara lá que fez branding, ele faz marca. Aqui em São Paulo está muito comum as pessoas, quando vão montar, por exemplo, um consultório, seja ele em medicina, odontologia, psicologia, procurar um cara especialista em branding, que seria especialista em marca. Então, ele faz todo o acompanhamento do que você vai passar para as pessoas sobre você. E aí eu teria que parar, né, Denise, de ir com as minhas camisas de banda de rock e de desenho. De desenho. Hoje eu não estou, hoje eu estou comportado, você viu, né? Não, você está um galã. Você está galã. Eu não estou com a camisa de nada de desenho e nem de banda de rock. Gente, sigam o Instagram dele que vocês vão ver. Tá, ele se entrega lá ele se integra. Uma coisa que eu vejo essa questão muito da gourmetização vem muito da questão da comida. Você já deu até um exemplo aí agora. É a questão da ligação da gourmet e você romantizar que é o perfeito, né? Que o gourmet é o perfeito. E eu lembro de coisas, vocês estão falando de coisas antigas aí, eu gosto muito de comida, meus alunos sabem disso, todo mundo sabe disso, eu adoro comer. Antigamente, coxinha, cachorro quente antigamente. Coxinha do Veloso aqui em São Paulo. Você tem que vir no Colômbia aqui em Divinópolis, então. Eu conheço, já fui. Ah, Denise leva já me levaram drogas pesadas aí. Eu sei. Aqui é só tráfico. Pesado. Aí a gente ia, assim, aqui no interior de Minas tem muito isso, né? Essas quermesse, barraquinha. E tinha aquelas barraquinhas de cachorro-quente que tinha aqueles baldes assim na frente, aquelas bacias. Você tinha ali na frente várias opções. O cara colocava o pão e a salsicha, você colocava maionese, tutu, macarrão, purê de batata. Você ia colocando aquilo tudo no seu cachorro-quente, que lhe custava R$10. Hoje você compra um cachorro-quente gourmet, custa 25. Vem o pão, a salsicha, que veio da morte de um frango que morreu de susto, porque lá na granja aquele frango não foi aproveitado para nada. Ele lixou a unha antes de moer ele com tudo ali para dentro, para virar salsicha. Você paga muito mais, mas agregar, é o negócio do valor, né? É a romantização da imagem perfeita. Você agrega valor, mas na verdade você colocou isso na sua cabeça, porque você está, às vezes, comendo menos, às vezes um pouco melhor, dependendo da situação. Não, e coisas também culturais mentirosas, por exemplo. A gente vai nos restaurantes mexicanos aqui em São Paulo, é mais ou menos um mexicano meia boca, como se fosse nos Estados Unidos. Se você vai no México ou um lugar que tenha realmente uma cultura mexicana comer, você não sai de lá sem queimadura de 2º grau na boca. Tá? A real, né? Comida mesmo. Então, é muito engraçado. Meu filho tem o Simpsons brincou com isso, falou que o Bart um dia ia virar food. Food é o cara que só entende de coisas especiais da comida, do lado gourmet, vê o MasterChef, fica feliz, tem orgasmo sem sentir cheiro da comida, só vendo a Paola Carrossel falando que não estava bom, sei lá, assim por diante. E é muito engraçado, semana retrasada, começou a liberar aqui os restaurantes, meu filho falou assim, vamos num restaurante coreano? Eu pensei, né, primeiro, pra quê? Né? Aí eu queria ver um dia, vamos lá. Aí ele chegou lá pedindo um monte de coisa, uma sopa fria com carne, com não sei mais o que, eu só olhando aquilo, pegando as entradas, já desconfiando da entrada, né? Já olhando com aquela cara com a entrada. E aí meu filho comendo aquilo lá como se fosse uma iguaria, né? Para ele estava bom, enfim, só rindo, só nas entradas, pensando em pagar a conta e ir embora. E aí ele falou, pai, você não vai falar nada do tipo de comida que eu tô comendo? Vou. E o que você vai falar? Tem cebola.
Você tem. Tira a porra da cebola. Aqui tu tá comendo a cebola só porque tá falando que é comida coreana. Né? Engraçado que o reverso disso, né, que também vem de uma forma, junto com a gourmetização, vem aquela história agora de comida de verdade. Você comeu hoje arroz, feijão, uma verdura, um legume e uma carne, é Sim, comida mas de então, verdade. Porque o é negócio tá sempre tão... essa coisa de oposição, É entendeu? o que a Cláudia falou, 880, Então eu né? venho para um É. lado, aí eu peso, eu tenho que ir para o outro para poder de novo aparecer. Agora tá super na moda você comer comida simples também, né? Eu Sim. adoro comida de verdade. Ô Marcelo, é possível a gente ser feliz sendo autêntico? Olha, acho que sim, mas você tem que também ter um preparo, né? Isso, como eu falei, a questão de você lidar com o outro para se desenvolver, ele precisa ser em algum momento também na terapia, aquela coisa que a gente acha, né? Brinca. Quanto tempo dura a psicanálise, né? 20 anos, 30 anos. A Denise vai tirar sarro porque eu faço terapia com o mesmo terapeuta há 20 anos. Então, ela está até adiantando. Por favor, fale que ele é psicanalista, Marcelo. Eu Senão faço depois vão terapia me com massacrar aqui, psicanalista, viu? exatamente. Faço terapia com psicanalista. Também, né, conhecendo todo mundo a comportamental, o pessoal fala, você não, né? Vem aqui na minha... Vai embora, né? Show daqui. Então, a questão de você precisa resolver essa relação com o outro, no sentido de que você precisaria também, na análise ou qualquer tipo de terapia, entender a medida exata de como você lida com o outro, e não o outro ser um determinante. Então, ser autêntico... Agora eu vou contar uma coisa sarro, né? Eu mudei recentemente para esse prédio que eu estou aqui, e aqui tem muitos chineses. E aí, ok, antes de começar a história do Covid, não estava nem aí, né? Um dia entrou eu e meu filho no elevador, tem um chinês, ele deu um bom dia lá na língua dele, sei lá, Aí ele deu de espirro. repente ele solta um pum, solta um peido homérico. Mas aquele barulho assim, né? Aí meu filho olha para minha cara, eu olho para a cara do meu filho, olhando para o cara, ele faz aquela cara como se tivesse feito nada, dá mais 2 segundos, ele dá um segundo sonoro desse, acho que era um aviso do teatro, sei lá, que ia começar a apresentação, não entendi, né? E aí eu viro assim para ele e falo, meu senhor, não se peida em elevador, tipo, você tá louco, né? Comecei, meu filho morrendo de vergonha, né? Aí ele começa a falar em chinês, eu falei, vai falar que você não fala português? Então, ó, cheiro não aqui dentro, né? E aí é muito engraçado, porque meu filho saiu morrendo de vergonha, falando por que eu falo as coisas para os outros, por que eu me coloco. E toda vez que eu dou oi para esse cidadão, eu falo, oi, peidorreiro. A palavra tá certa, tá? Não é peidolelo, né? É peidorreiro, sei lá, flatulento, não, flatulento. Eu falo, oi, flatulento. E não é fratulento, é flatulento. E eu fico tirando sarro publicamente, e meu filho fica putaço, fala, não quero ver mais chinês, meu pai vai zoar. Para mim é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo uma maneira de falar assim, eu não topo esse tipo de coisa. Se eu estou na cultura, se eu estou num outro país, tem gente que vai ter que pôr o véu para poder andar na rua. Eu preciso me informar minimamente do que as coisas estão acontecendo. É diferente se eu estivesse passando mal, mas a gente entende que pela cultura dele tem algumas coisas como cuspir no chão tá tudo bem, como arrotar tá tudo bem, e não é tudo bem aqui. Pelo menos para mim não é. Não sei se para vocês aí em Divinópolis está tudo bem. Não. Então, ser autêntico, um amigo meu morou na China e disse, alguém leu o resto aí do Emerson? Diz que isso lá é comum. Isso lá é comum. Na época das Olimpíadas, alguma coisa, estavam tentando combater o máximo do cuspe no chão. Né? Imagina o nível, né? É uma questão cultural também, né? Então, da mesma maneira que eles trazem coisas boas, eles têm coisas como a gente também. O que a gente tem de corrupção é culturalmente natural aqui no país. A Né? gente A dá gente aula vende para coisa. eles, né? Dá aula, pô. A gente arrebenta lá com o negócio. A gente ganha. Alguma coisa a gente ganha nas Olimpíadas. Então, ser autêntico também é você não ficar, você ficar apto para, por exemplo, você falar uma coisa difícil e não estar impactado que 2 ou 3 pessoas não vão entender e não vão gostar do que você falou. Ou vão achar que você está sendo, né, hostil com o chinês, sendo que ele não viu que o cara peidou 2 vezes no elevador. Né? Então, a questão é aguentar lidar com essas coisas. Ser autêntico é possível, mas custa, mas eu acho que faz bem. Uhum. Né? Mas tem que ter um trabalho. Você querer ser autêntico também, né? No sentido de você falar coisas inadequadas, né? Até com questões culturais, por exemplo, achar que todo chinês é mal educado, todo chinês, essa generalização é uma estupidez. Né?
Você pode ter uma opinião, mas você não pode achar que isso também vale para todo mundo. Quer dizer, você precisa também calibrar o que você está falando. Ser autêntico é também entender que a tua resposta não atende a todas as variáveis, que isso é uma imbecilidade. A gente tem bastante exemplo aqui no Brasil, tá? É só ligar o jornal. É verdade. Não precisa... Às vezes, A a autenticidade autenticidade vira vira sincericídio. sincericídio. Então, eu acho que cada vez que você fica autêntico, você também percebe que você tem menos necessidade de falar também. Eu não sei se é sincericídio. Sincericídio é uma pessoa também que, como eu falei, está pregando também a verdade dele. Eu acho que uma coisa com a maturidade, eu sinto menos... Eu acho que o que você aprende a fazer é mais perguntas. Mas eu não acho que às vezes você afirma coisas também toda hora. Eu acho que, sei lá, a pessoa... A gente estava falando lá do nariz da moça, né? Ah, você acha que eu preciso fazer um nariz assim, né? Sei lá, como se fosse paciente. Eu falo, olha, eu não acho, mas eu queria saber a sua explicação do porquê você acha que estou fazendo essa pergunta, né? Eu não acho que é um sincericídio porque eu tenho uma opinião diferente da dela, né? É diferente eu chegar para ela e falar assim, ó, não, acho que você é uma cretina, está baseada uma pessoa que quer vender um status que é só dela, que todo mundo nasce de um jeito, que corpo é destino, a gente pode mudar algumas coisas, mas não tem como mudar. Imagina, então, alguém que nasceu sem braço. Ela nem só não usa a roupa da mulher, como ela não pode existir porque não tem braço, né? E aí seria um sincericídio, né, para essa paciente da Denise. Mas, às vezes, também vale a pena ter um pouco de sincericídio. Eu acho que põe algumas coisas no lugar. Mas eu prefiro só ser autêntico. Você quase não é, não, Marcelo. Não, não. Por isso que eu aprendi a história de ser mais socrático. Faz pergunta que dá menos problema. Talvez o seu processo tenha sido inverso, né? Não, mas eu juro que eu não entrei em sincericídio. Não, não. Mas eu acho que você falou, eu acho que isso que você falou é muito bacana, assim, dessa questão da gente buscar mesmo essa felicidade aí e compreender que isso tem um preço e que para você chegar a alcançar, né, o que você considera aí, então, como felicidade, você vai passar um pouquinho, né? Porque nem sempre, né, você está em condições de bancar aquilo que você falou, né? E aquele seu posicionamento, enfim. E aí você fala, putz, aí você vai parar e falar assim, não, mas lá no fundinho, até que eu senti um prazerzinho bom, né? Consegui, sabe? E acho que isso que é importante, né? Valorizar esses pequenos E não ganhos. saber também, não saber se não é revanchismo também. Por exemplo, hoje a questão também, a internet tem uma tendência a uma literalidade. As pessoas às vezes acham que você fazer um comentário, você está dizendo literalmente, não existe mais metáfora. As pessoas são extremamente quase que, né, diretas. Então, também na questão da polarização política, por exemplo, de opiniões, né, que está acontecendo muito forte, às vezes ser autêntico, né, está sendo confundido com você demarcar uma maneira de pensar que você não quer mudar. Que você também não está. Uhum, A sim. gente não está muito preparado com essa coisa de ficar conversando e ouvindo. Por exemplo, eu não acho que eu tenho. A Denise sabe, a gente trabalhou um tempo lá em Santos com o PT, teve bons governos do PT, teve depois também problemas com governos do PT. Mas assim, eu tenho blogs que eu acompanho no YouTube que são de esquerda. Eu não tenho um perfil de esquerda e não tenho nada contra quem é de esquerda. Mas provavelmente, talvez alguma pessoa ouvindo o meu discurso ache que eu não sou de esquerda e quer... Tem aquele, não sei se vocês conhecem um blog chamado Tempero Drag. Vocês já viram esse blog? Já vi. Que é da Rita Von Hunt, se eu não me engano. Uhum. Né, que manja pra caramba de história social. Ele é fantástico, mas ela tem um posicionamento claro, né, de esquerda. Ela até chama do tio Marxinho, se eu não me engano, que é o tio Marx, Uhum. né, o Marxinho, né, o Freudinho, tudo, né? E ela explica coisas, ele tem uma capacidade de metáfora, de criação de explicações sobre verdades sociais, acho que intransponível. Né? Eu prefiro do que muita gente. Só que é um cara de... tio Carlinho, isso aí, tio Carlinho, Sandra, obrigado. Tio Carlinho, né? Que é o Marx, é o tio Carlinho. E o tio Carlinho tem coisas também que são importantes. Você chegar na vida adulta sem saber muito sobre o materialismo dialético e achar que o marxismo é uma coisa que você joga no lixo, que não serve para nada, né? Eu acho que é uma coisa
tosca e burra, né? Mas nos dias de hoje, alguém falar que é de esquerda, alguém falar alguma coisa marxista, para um grupo é como se você tivesse, né, a bruxa do momento é você. Você precisa ir para... Você já virou petista, você já virou lulista, você quer o Lula livre, e aí você tem que ir para a fogueira, né? Então, as pessoas elas estão também usando coisas para não discutir. Você começa a falar alguma coisa, ela vai agregando a certos assuntos para você perder a razão e a conversa não progredir, né? Não importa se é de direita ou se é de esquerda, ou se a pessoa é centro-esquerda, direita, mas ou não tem opinião muito bem formada. Ela vai te detonar nessa situação de conversa. Na psicologia, antigamente, era história de ser... Eu escutei aquilo que eu queria, né? Eu te... Né, falar, não serve, não vou ouvir teu discurso, entendeu? Isso aí eu já sei tudo o que você vai falar. Vira as costas e sai andando, né? Eu acho que isso acontece muito, muito. Na nossa fase de faculdade, era a pessoa que a gente, desculpa se pegar alguém, mas é aquela pessoa lacaniana. Ela tem uma autoestima inabalável, né? Quando ela encontra o Lacan, né? E o Lacan é uma pessoa super assim engraçada, né? Porque ele falava coisas também super provocativas, né? E depois ele explicava de um jeito assim fenomenal. Por exemplo, ele falava que todo homem era obsessivo, porque ele queria oferecer o falos para todo mundo, e toda mulher era histérica porque ela teria que receber o falos, no sentido da época da França, no sentido de que o homem ficaria falando para ocupar o espaço, e a mulher, por ter pouco espaço, ficaria ouvindo, porque ela não ocupa o espaço dela, né? E ela não estava falando de papéis machistas ou detonando o feminismo, mas de uma solução, de uma situação da França naquela época, né? E ele brincava, como Nelson Rodrigues também brinca com uma série de coisas, né? Com frases, eles são frasistas muito bons, e a gente, né, às vezes ouve e fica completamente ferido sem pensar sobre o que a pessoa está dizendo. É interpretação, né, Marcelo? Vale a pena passar pelo vestibular, saber fazer interpretação de texto, ler um pouquinho, saber escrever uma boa redação. É brabo, porque assim, né, a gente também já sofreu muito com isso, né? Fala assim, nossa, isso daí não sabe nada de psicanálise e fica calado porque você está do lado oposto. Você fala assim, nossa, mas eu gosto da psicanálise, como assim? Exatamente. Fica aquela... Mas acho que a psicologia tem um pouco isso. É bom deixar claro, Marcelo, porque aqui, né, tem 90% aqui dos alunos, então a gente está falando disso porque, assim, a regra era essa mesmo, né? Como se nos colocassem um ringue ali, né? Um dos caras que eu mais Marcelo, presto atenção hoje... só um minuto, gente, vai cair. Vamos terminar? Falta 20 segundos. Vamos entrar novamente. A pose, ó a pose, hein?